Segura a lapada que vai chegar. Verdades transformam. Quando você está cansado, são momentos como esse que você precisa enxergar. Se você precisa descansar ou se você precisa romper algumas barreiras. Existem momentos que você vai precisar romper algumas barreiras. Existem momentos que você vai ter que gastar mais energia. Existem momentos que o seu corpo vai querer descansar. Existem momentos que essas olheiras aqui, ó, isso é sono. Existem momentos que você vai ter que romper a barreira do sono, os seus limites, para colocar energia para fazer com que algo aconteça. Entende? Vão ter esses momentos na sua vida. Não pense que, quando eu estou cansado eu descanso. E por isso ficam no fracasso. Momentos difíceis são... tem um ditado do povo aí que eu não sei muito bem como é que é, mas que diz mais ou menos assim: momentos difíceis forjam pessoas... Como é que é? É uma coisa assim: momentos difíceis forjam pessoas para serem fortes. Eu tive um insight e eu vou fazer uma alteração nesse ditado aí, sim. Momentos difíceis são para pessoas fortes. Momentos difíceis para pessoas fracas não forjam pessoas fracas para serem fortes. Eles acabam com pessoas fracas. E eu não quero que nós sejamos um ministério de pessoas fracas. Você precisa ser forte. Você precisa ser forte. Você precisa ser corajoso. Você precisa parar de ser fraco. Abandonar vitimismos, histórias passadas. Eu prometo que eu vou ser breve. Ana Paula tem mais para falar do que eu. Mas eu preciso te falar isso, sabe? Eu estou vivendo isso. E eu gosto de falar de coisas que eu estou vivendo. Antes de entrar na live, eu estava fazendo algumas anotações aqui e me veio uma pergunta. Eu quero fazer essa pergunta para vocês. Sabe, eu anotei aqui, ó, olha só, o caderninho. Esse caderno eu ganhei numa viagem que eu fiz a São Paulo, dessa igreja aqui, ó, Quadrangular Paulista, do meu amigo Bispo Fabrício. Caderno de sabedoria. Tenha um caderno para você anotar os insights que o Espírito Santo te dá. A gente fica com as coisas na cabeça e some. Entende? A palavra de Deus diz isso, sabe? Sobre plantar em terreno fértil. E às vezes, amigo, você não está tão fértil assim, então você precisa anotar. Porque você está cansado e você esquece. Eu estou cansado, eu esqueço. Eu não fico inspirado cansado. Mas se eu anoto, facilita. Sabe? Quando Deus fala comigo, eu vou lá e anoto. Eu me lembro daquilo. O diabo não me rouba mais aquilo. Entendem? Eu quero falar algo para você que me veio na minha cabeça. O que você faz quando tudo que você tem, quando tudo que você acredita desmorona? É muito sobre o tempo que a gente está vivendo, sabe? O que a gente faz quando tudo que a gente tem como base, como tudo que a gente acredita, quando tudo isso desmorona de uma hora para outra? O que um grande empresário faz quando ele tem uma empresa de 20, 30 anos, uma empresa histórica na cidade, uma empresa que tem respeito, ele tem 1000 funcionários? E o que ele faz quando ele não se preparou para 20 anos no futuro passar por um momento como esse, onde tudo desmorona, onde ele acredita que bater ponto, botar o dedinho lá e bater o ponto é obrigatório, mas agora todo mundo na empresa dele tem que estar de home office. O que fazer quando tudo que você acredita desmorona? O que você faz? Anota isso, sabe? Faz essa reflexão hoje. Eu vou continuar rapidinho, tá, Ana Paula? Já eu te chamo. Nós estamos em um momento onde pessoas acreditam muito em perdas. E me veio na cabeça, sabe? Suas perdas não justificam a sua condição. As perdas que você tem, elas não têm o poder de justificar a condição que você está. Mas tem gente que se apoia nisso. Tem gente que usa as perdas, os fracassos, sabe? Os deslizes como muleta. Entende? E fica se justificando permanecer naquilo. Pelo amor de Deus, acabe com as suas muletas. Acabe com as coisas que
que você tem justificado para você para permanecer no seu erro. As perdas que você tem, as histórias ruins que você passa, os tempos ruins que acontecem na sua vida não podem definir, não tem o poder de definir quem você vai ser. O que você está sendo hoje não define quem você vai ser. Só depende de você. Eu vou passar rapidinho aqui, tá? Vou até passar a página. Lembro-me do homem de Betesda, do tanque de Betesda. Vocês lembram? Eu queria te pedir, por favor, não seja como ele. Um homem que durante 38 anos não fez nada, absolutamente nada, esperando que alguém fosse lá ajudar. Seja o protagonista da sua história. A mensagem que eu tenho para você hoje é: amigo, arregaça as mangas e vai para cima. Filho, filha, arregaça as mangas, vai para cima. Sabe, eu não estou falando para você só do mundo espiritual, não, estou falando em tudo. A sua vida com Deus só vai romper quando você for para cima. A sua vida na igreja só vai romper quando você for para cima. Os milagres vão alcançar a sua família quando você for para cima. Ei, os milagres alcançariam aquele homem se ele tivesse rolado 38 anos, ele não poderia ter descido e rolado, feito alguma coisa, não sei. O que eu quero dizer para você é: está na hora de descer, está na hora de rolar, está na hora de trocar as vestes por vestes de intercessão, está na hora de você fazer alguma coisa. Está na hora de você fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Não são as suas perdas que te param. Não são as suas histórias, as suas vivências que te param, mas são as histórias que você conta para você mesmo. As histórias que você acredita sobre você que te fazem permanecer nos lugares ruins. Então, antes de eu chamar a Ana Paula, eu quero que você comece a declarar histórias novas sobre a sua vida. Sabe, você que está em casa aí agora, comece a declarar coisas novas sobre a sua vida. Comece a falar coisas novas sobre você. Eu sei que você pode estar em um momento ruim. Eu sei que você pode estar pensando que está em um momento ruim. Mas você está vivendo um momento profético. Um momento de divisão de águas. Você está vivendo um momento de divisão da história. Ei, a história não será a mesma depois desse momento. Você tem a chance agora de fazer a diferença. Eu não estou falando para os outros, a diferença começa em você. Para de olhar para tudo que as pessoas falam e querer aplicar na vida dos outros sem antes liderar nem a sua própria vida. Então, olha para dentro de você nesse momento. Sabe, feche os seus olhos aí aonde você está agora e comece a declarar coisas novas sobre você. Comece a falar coisas novas, sabe? Senhor, eu estou vivendo isso, mas Pai, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei que os planos que o Senhor tem sobre a minha vida são muito maiores que os meus. Ei, está na hora de romper. Está na hora de romper. Eu preciso trazer essa mensagem para você. Simples e sucinta. Protagonismo é aceitar a sua verdade, amigo. Olha, verdades transformam. Verdades transformam. Para de contar mentiras. Para de viver de passado. Para de viver de coisas que aconteceram e você segurou essas coisas e nunca mais saiu desse lugar. Mude a sua história com novas atitudes, com novas verdades. Qual é a sua verdade? Qual é a verdade que Deus tem sobre você? Declare coisas novas sobre o seu lar. Eu escrevi uma carta para mim ano passado, para mim mesmo, A gente estava em um treinamento e eu escrevi uma carta para mim. E é uma lição, você fecha aquela carta e você só pode abrir ela depois de um ano. E é um momento profético onde você é levado a visitar o seu futuro e escrever sobre ele. E eu escrevi aquela carta e eu abri esse ano. Deve ter umas 2 semanas. Eu estava na sala, a Renata, minha esposa, estava arrumando algumas coisas, dando uma limpada no rack, enfim, papelada e tal. E ela falou: amor, posso jogar isso fora? E eu olhei para ela e eu me assustei, porque tinha passado alguns dias já do prazo de abrir. Eu tinha me esquecido da carta.
E esse é o intuito. Você tem que guardar aquela carta num lugar onde você só vai abrir ela daqui a um ano. Eu peguei aquela carta e eu abri ela. E na frente da minha esposa, sentado na sala, sem ela entender nada, eu comecei a chorar. Porque mais de 70% daquilo que eu escrevi naquela carta aconteceu. Eu não sei se você tem ideia do poder profético que há nisso. Eu escrevi... Eu estava num momento difícil na minha vida conjugal há um ano atrás. Eu estava num momento complicado em várias áreas da minha vida. Querendo desistir de ministério, querendo desistir de um monte de coisa. E eu abri aquela carta e eu tinha escrito coisas do tipo: eu não vou desistir do meu casamento. Eu escrevi naquela carta: eu não vou ter mais medo de me relacionar com a minha esposa. Eu escrevi coisas naquela carta do tipo: daqui a um ano eu vou estar vivendo os meus melhores dias. Eu vou ter uma nova mentalidade. Eu vou estar viajando o Brasil inteiro. Eu escrevi na carta. Eu não tinha perspectiva nenhuma naquele dia, mas eu escrevi essa carta chorando para mim. No começo da carta eu falei: olá, Michael, 10 de março de 2020. E como você está? 2 pontos. Vou te contar como você está. E eu contei para mim mesmo como eu estava. E o mais engraçado é que eu tinha feito no final daquela carta uma profecia para mim. Eu falei: dia 10 de março de 2020, eu vou ter startado o meu ministério pastoral. Eu vou estar pregando, sabe, para a nação. Eu vou estar falando fora. Eu escrevi isso. É para você profetizar sobre o seu futuro. Eu escrevi isso. E dia 7 de março desse ano, eu não lembrava mais dessa carta, tá? A Renata que encontrou. Dia 7 de março desse ano, eu estava pregando no estado de São Paulo. E em diversos outros estados, em diversos outros lugares. Dia 10 de março, 7, 8, 9, 10 eu estava em São Paulo. Dia 10 de março eu fui para um jantar. Estava eu, Marcelo Antunes, doutora Rosana Alves, e mais um monte de gente, o André, sua esposa, doutora Rosângela, a irmã da doutora Rosana. E aconteceu um momento naquele restaurante. Nós estávamos em um restaurante maravilhoso de São Paulo, de madrugada já. E aquele lugar era cheio. E naquele dia aquele lugar estava vazio. Ninguém entendeu. E a doutora Rosana foi usada por Deus naquele dia para me falar algumas coisas. Deus, eu passei por um processo de cura espiritual naquele dia. Cura na minha história. Coisas da minha história de quando eu era criança. Eu chorei igual criança na mesa daquele restaurante. Eu passei a noite, a gente saiu daquele lugar, daquele restaurante de madrugada, e a gente pegou o Uber, eu e o Marcelo, a gente foi pro hotel, calados dentro do carro. Isso nunca aconteceu. Chegamos naquele hotel, o Marcelo foi pro seu quarto, eu fui pro meu, e eu fui tomar um banho chorando, porque eu nunca passei por uma experiência com Deus tão forte como aquela. Não esqueçam da carta, eu vou chegar lá. E aí, isso foi dia 10 de março. Eu escrevi a carta para mim 10 de março de 2019. 10 de março de 2020 eu fui abrir essa carta e meu Deus, 10 de março de 2020 eu estava lá em São Paulo, nesse hotel, chorando igual uma criança pela cura espiritual em que Deus tinha me dado naquele dia. Foi uma experiência, gente, absurda que Deus fez comigo naquele dia. A doutora Rosana falou coisas da minha infância. E eu chorei muito aquele dia no hotel. Eu deitei chorando, não conseguia dormir. Só que o cansaço me tomou e eu cochilava. Só que quando eu cochilava, eu acordava chorando no meio das lágrimas. Eu acordava chorando. Sabe o que é você acordar com o seu choro? Alguém já chorou dormindo? Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, por uma experiência que eu tive com Deus marcante. Porque um dia eu ousei escrever uma carta para mim e profetizar sobre a minha vida. Por isso que eu tô falando, para de contar histórias, sabe? Para de viver de histórias ruins, para de viver de muleta. Cara, profetiza coisas novas sobre a sua vida. Ei,
você tem poder nas suas mãos de escrever algo profético sobre você, de declarar novos tempos sobre você, de definir novos tempos que você vai viver, de lançar decretos sobre a sua vida. E naquele dia eu não sabia o que eu estava fazendo, mas foram decretos. E aí voltei para Brasília, dia 12 de março. Contei para Renata essa experiência. A gente teve outro momento com Deus. E mais ou menos há 2 semanas atrás, enfim, 15, 20, sei lá, acho que mais de 20 de março já, a gente estava fazendo essa faxina em casa. E a Renata achou essa carta e eu abri. E lá estava escrito, a data que eu escrevi a carta foi 10 de março de 2019. Eu abri em 10 de março de 2020, que eu estaria fazendo tudo aquilo. E 10 de março de 2020 eu estava cumprindo o último ponto da carta. Eu ouvi uma frase naquele dia da doutora Rosana que ela falou o seguinte: dia 10 de março de 2020, Pastor Michel, anota isso, o dia em que o Senhor ganhou uma nova vida. Naquela carta estava isso. Eu precisava de uma nova vida. Eu não sei por que eu estou te contando isso, isso é muito pessoal. Mas você precisa de uma nova vida. Você precisa de uma nova vida. Você precisa de uma nova vida. Eu fui marcado por essa nova vida. E essa vida começou agora. Cara, mas começou no meio de uma crise, começou no meio de uma pandemia. Ei, tudo depende da visão que você tem. Deus está sacudindo as estruturas do Brasil. Deus está sacudindo as estruturas da igreja. Deus está sacudindo as estruturas das famílias para ter um posicionamento seu, para ter um posicionamento da nação. Quem tem visão, quem se posiciona antes, vai governar antes. Eu me levantei para um tempo como esse. Deus me deu uma nova vida agora, para que eu governe sobre esse tempo. Eu quero lançar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Governe sobre esse tempo. Governe sobre esse tempo. Governe sobre a sua vida. Governe sobre as suas emoções. Larga essas muletas e se levanta. Ei, profetiza sobre a sua vida. Governe sobre esse tempo. Tome de volta o governo sobre as suas emoções. Tome de volta o governo sobre o seu tempo, sobre o seu pensamento, sobre as suas atitudes, sobre o seu lar, sobre os seus relacionamentos. Tome de volta em nome de Jesus. Sabe, tudo aquilo que um dia o diabo te roubou, ou aquilo que você usou como muleta para permanecer naquele erro. Larga de vitimismo, está na hora de você rolar, está na hora de você fazer acontecer. Então faz acontecer. Sabe, é para esse tempo, faz acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou te chamando para ação. E eu sei, às vezes isso dói, às vezes isso machuca. Mas cara, você precisa. Você precisa. Não tem como correr de muleta. Não tem como correr de muleta. Você não nasceu para engatinhar. Você não nasceu para andar mancando. Você nasceu para voar. Você nasceu... Ah, pastor, mas eu não dou conta de voar agora. Tá difícil. Meu amigo, quem tem fé pula da montanha sem asa. E durante o processo dela, tenha fé. Os planos do Senhor estão te esperando. Os planos que o Senhor tem sobre você estão prontos te esperando. Você precisa urgentemente alcançar isso. Você precisa ter acesso a isso. É tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender. Mas eu fui machucado. É tempo de se arrepender por ter ficado na ferida, por ter ficado no machucado. É tempo de continuar. Vamos pra cima, tá? Pra ficar mais leve. Respira. Por favor. Eu vou chamar a Ana Paula agora. Ana Paula, se prepara, por favor. Eu tô caçando ela aqui, gente. Eu tinha essa palavra para você. Isso estava queimando no meu coração. Recebe essa palavra. Glória a Deus. Oi, meu povo. Ana Paula, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus.
E aí, Coisa o boa, cansaço tomando conta, né? tomando conta, eu tô morrendo. Ô, bichinho, tadinho, gente. Tá complicado. Ana Paula, fica à Bom, vontade. Para quem não conhece, gente, essa aqui é a Ana Paula, a mulher mais pipoco de Genebra. Ela que cuida do For Jesus. ai, Deus. É a nossa inspiração. Ana Paula Rocha, vai para cima. Gente, eu quero continuar minha pregação, porque o Michael copiou minha pregação. A gente está tudo no mesmo espírito e Deus tem falado a mesma coisa Amém. pra gente. Tanto aqui como aí, Amém. Deus tem falado um monte com a gente. E eu tava com a palavra, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas, peraí um pouquinho que eu perdi minha palavra. Só um momento. Eu já vou falar sobre isso, mas eu senti de Deus, o Michael estava falando, e Deus tem falado muito essa semana com a gente, eu acho que desde o treinamento passado, né? Sobre Uhum. identidade, sobre a gente se descobrir. E eu quero continuar com vocês exatamente nesse ambiente, sobre identidade, sobre você saber quem você é, sobre você saber para que você veio, sobre várias outras coisas que a gente falou na nossa live agora à tarde, mais cedo, né? Que você não é um fracassado, você não é um derrotado, o seu passado não te define. E Glória ele a quer Deus. continuar nesse ambiente, te botando aqui em cima, porque nesse momento que a gente precisa são de jovens, de pessoas completamente voltadas para Deus. E o que Deus está Amém. trazendo para a gente é justamente isso: pessoas que levantam outras pessoas no momento de dificuldade. E Deus foi falando comigo enquanto o Michael estava falando. E Deus me levou em Daniel, que a gente estava lendo Daniel, acho que tem umas 2 semanas. E eu estava falando com os jovens mais cedo sobre José. São dois homens super fortes, muito, muito, muito fortes. E eu comecei a pensar sobre isso e sobre a força que eles tinham por causa da identidade que eles tinham em Deus. Quem eles eram em Deus. E isso te define, cara. Isso te define. Quem você é em Deus. Quando você fala assim, eu sou filho, eu não sou órfão. Michael falou sobre isso semana passada. E quando você descobre que você é filho de Deus, muda tudo. Simplesmente muda tudo. E aí eu vejo José que não se curvou diante do pecado. A gente está falando sobre o pecado lá em Hebreus 12, né? E José não se curvou diante do pecado, porque ele sabia quem ele era em Deus. E Daniel também não se curvou diante do pecado, porque ele também sabia quem era Deus na vida dele. E uma das coisas que os jovens estão se perdendo muito hoje é o fato de eles não saberem quem eles são. A gente não sabe quem a gente é. Esses dias eu tava num problema, eu vou me expor, vou falar mesmo, e eu tô sentindo de Deus falar. Eu tava com um problema que eu tava dando crise de pânico. Eu falei, gente, mas eu não sou isso. O que que é isso que tá acontecendo? Eu não sou isso, não. E tem um trem errado aqui, não tá legal. Eu disparava a chorar, ia chorando, e não tinha nada acontecendo. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, essa não sou eu. O Senhor não me fez assim. O Senhor não me Não, identifica assim. E eu comecei a aleluia. falar com Deus. E o povo acha que a gente quer líder, a gente não tem essas coisas, né? Mas é mentira, a gente tem sim. A gente enfrenta isso todo dia. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai pro fundo do poço, como todo mundo. E eu cheguei para Deus e falei: Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude. E Deus me levou a ler todas as histórias de mulheres fortes da Bíblia. E eu comecei a Uau. ler a história de Esté, a história de Ruth, e fui lendo a história de Ana, e ainda tô lendo, ainda tô estudando sobre isso, e eu tô me cuidando, lendo a história de mulheres fortes. E Deus tem Estudando falado cases de sucesso. exatamente. Pessoas que passaram por todo tipo de dificuldade no meio do caminho e não pararam. E essa palavra que eu quero deixar para você hoje, não pare. Vai ser difícil? Não Glória a posso falar que Deus. não vai ser, porque vai. Vai ter obstáculo? Vai. Às vezes a gente mesmo coloca o obstáculo pra gente. Vai ser algo assim que todo mundo vai te acusar, vai te julgar, não sei o quê? Vai. Mas a gente não vai parar por causa disso. Porque a gente é vencedor, a gente é corajoso. Josué 1:9, eu li agora lá com jovens. Você é corajoso, Deus te fez assim. Por que você vai parar? Quem te deu o direito de parar? Quem te pediu para parar? Você vai parar, tá? Beleza. Você vai para onde? Você vai fazer o quê? Você vai atrasar Uh, mais quantos anos na sua vida? segura! Não tá, hoje o negócio tá pegando fogo, filho. Deus tá Vai falando para com a cima, vai gente para de uma cima. maneira muito forte. Para onde você vai? Eu vou parar, vou ficar dentro de casa, não vou fazer nada, não sei o que. Aí você tinha crise de pânico, aí você vai adquirir uma depressão,
aí você já vai atingir a enxaqueca que você não tinha, aí você já caça uma outra doença e pronto, você morre. Não é melhor morrer? Mas não, você E o não problema é nasceu que para isso. justifica. O problema é que você poderia, por exemplo, ter se justificado. Eu vou ficar parado agora, eu vou parar tudo, eu vou Isso. largar a liderança dos jovens porque eu tô com problema, porque eu tô com crise de pânico, porque eu tô com isso, porque eu tô com aquilo, É. né? Aí eu não larguei, eu procurei ajuda. Aí eu cheguei lá, falei com o pastor, falei com o pastor, falei com a pastora Jô. Eu ligava pra pastora Jô na hora da crise, chorava, ligava pra Vitória, chorava. A gente orava, daí a pouco Deus falava, vai ler Ruth. Aí vai ler Não. Esther. E eu fui lendo, eu fui lendo, eu fui lendo, e Deus ó, botando ali em cima. Gente, tem hora que aparece de novo. É igual a tentação, ela vai sempre aparecer. Só que o negócio é fugir dela. O negócio é fugir da crise. O negócio é chegar lá e exatamente sair do buraco. É você se saia do buraco. Você se faz sair do buraco. E eu achei muito interessante que tanto na história de José como na história de Daniel, eu vou fazer um comparativo entre os dois para falar da fé. A gente está estudando sobre a fé. Tanto na história de um como na história do outro, eles simplesmente souberam o que fazer na hora certa. Quando a mulher de Potifar chegou para José e falou assim: eu quero me deitar com você e tal, essas coisas todas. José fugiu, gente. A mulher devia ser linda, mas o homem fugiu. Ele tinha 17 anos, um jovem, adolescente, na flor da idade, podia fazer tudo que ele queria. Ele tinha dinheiro porque ele estava trabalhando em Potifar, ele devia ter todas as mordomias do mundo. Ele ia fazer, ninguém ia descobrir, mas não. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia quem ele era. Aí eu estava lendo Daniel. Aí os inimigos de Daniel chegaram lá, falaram para o rei, vamos criar um decreto, que quem adorar outro Deus em 30 dias vai ser jogado na cova dos leões. Aí Daniel ouviu isso. Aí ele fez o quê? Ele simplesmente, tá lá em Daniel 6, no verso 10. Ele só subiu pro quarto dele e foi orar. E pedir ajuda. A Bíblia ainda fala assim, ele foi pedir ajuda a Deus. Gente, o povo tá sofrendo à toa. Tá É, passando por dificuldade à toa. Deus só tá esperando você chegar para ele e falar: meu filho, acorda, sou eu aqui, ó, presta atenção. Eu não saí do seu lado em momento algum. E eu tava falando com os meninos: você tem que entender que você não é qualquer um. Você é simplesmente filho de Deus. E é filho isso tem aí. intimidade, filho tem liberdade, filho chega, conversa papo de papo com Deus. Então, faça isso. Se saia do buraco. Seja vencedor. Não aceite o seu sofrimento. Não aceite a sua situação. Não O máximo que a galera aceite. pode estar sendo, o máximo que a galera pode estar sendo é filho pródigo, né? Exatamente. E é Exatamente. hora de voltar. Mas não dá para aceitar, sabe? A gente E não tem que deixa de ser ser filho. inconformado. É, e não deixa de ser filho. Exatamente. Quando volta, o pai tá lá do mesmo jeitinho e ainda melhor. Então não É dá isso aí. para aceitar o que você tá vivendo. Tipo assim, ah, hoje eu não tô vivendo. Tudo bem, mas a gente tem tribulações na vida. Amanhã você vai viver, você vai ter que lembrar de uma palavra dessa, para você não parar no meio do caminho. Eu tava super bem antes de entrar a crise de pânico, sem motivo nenhum. Aí quando entrou, eu sabia para onde correr. Aí eu corri, fui falar com Deus e Deus trouxe o socorro. Que aí a Bíblia fala assim, ó. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel pedindo ajuda para Deus. Isso é incrível. Isso é incrível. Quando você mostrar para os seus inimigos, para os seus obstáculos e para você mesmo que você tem onde procurar ajuda, aí você esquece do mundo porque você tá livre de tudo isso. Ah, poxa! Segura, Brasil! O negócio tá louco hoje. E é isso que eu queria falar para vocês. Tipo assim, não larga Deus, não, gente. Não deixa Deus no meio do caminho, não. Eu lembro de Daniel, de Moisés falando: se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Não seja, desculpa a palavra, burro, de sair e fazer alguma coisa que Deus não te pediu para fazer, ou sair e fazer alguma coisa que Deus não vá junto. Porque você vai quebrar a cara, porque você vai se lascar bonito e no meio do caminho você vai voltar e falar: Deus, eu vou ter que começar tudo de novo. Aí você perde 1, você perde 2, você perde 3 anos da sua vida completamente à toa. E é É. isso que eu queria falar para vocês. É... Não aceite a sua condição. Não é essa condição de que o mundo está te dizendo que você é o que você não é. Saiba quem você é. Se conheça.
Eu estava ouvindo o treinamento do Lucinho e eu gostei da sua carta. A carta para você mesmo, né? E no treinamento do Lucinho, ele fala que ele conversa com ele mesmo. Ele fala, não, Lucinho, você não pode ser assim. Não, você está pensando que você é o quê? Não, não dá para ser assim. Converse com você. Não seja maluco de não conversar. Pô, falar, você é maluco, você fala sozinho. Fala mesmo. Fala sozinho. Chega na frente do Não, espelho e fala, eu tô a ciência vencedor. já disse que pessoas que conversam com eles próprios são pessoas emocionalmente saudáveis. Exatamente. Converse com Tem pessoas você. que fogem, tem pessoas que fogem de si próprio, né? Fogem da realidade, fogem de suas casas, né? Uhum. Então, o que eu costumo fazer é, o Marcelo também faz muito essa pergunta no treinamento dele. Se a casa da gente ela é só uma casa ou ela é um lar? Exatamente. Se a gente se enxerga, se a gente se suporta sozinho ou não, Justamente. entende? Eu amo ficar sozinho. É. Eu Eu amo ficar aprendi a comigo. gostar de ficar sozinha. Porque É, justamente a gente tem tempo, a gente se conhece. Às vezes a gente peca muito porque a gente não se conhece. O pastor estava falando no treinamento que quando a gente está mais triste é quando a gente peca, né? E tipo, é realmente, se é o tempo que você murmura mais, é o tempo que você fala mais besteira, você fala sem pensar. E aí, tipo, quando você se conhece bem, você já não vai deixar fluir desse jeito. Você já vai fazer diferente, você já vai chegar e pedir ajuda para Deus, igual Daniel pediu. Então, você está é falando aí, isso. Ana Paula, hein? Eu estava até mostrando o caderninho que eu ganhei, né? O caderno da sabedoria, ó. Sim. Uma agenda que você faz anotações bem legal. E aí, você estava falando aí, eu olhei para cá e está escrito aqui embaixo, no rodapé da folha, aqui um versículo, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Exatamente, Completa tudo que a gente está falando aqui, né? exatamente. Tudo que a gente está falando é justamente retornar a fazer com que a palavra do Senhor seja, Uhum, né, o nosso lâmpada para os nossos pés exatamente. e luz para o nosso caminho, né? A gente tem se posicionado muito errado, né? Nós É, como igreja, nós como filhos, acho que está mais do que na hora da gente ir para cima, sacudir a poeira, sabe? justamente. Tocar fogo no colchão, Uhum, falar que não tem mais para onde voltar mesmo, entende? E realmente ir para cima, ir para cima, acabar com desculpinha, né? Eu tô vendo um justamente. monte de gente com desculpinha, eu tô ficando, desculpa, eu tô ficando muito bravo, tô ficando puto com essa Uhum, historinha de desculpinha. Porque eu me prendo nisso, porque eu me prendo naquilo, porque minha família é assim, porque minha casa é assado. Ah, meu irmão, que preguiça. Nossa, pelo amor de Deus. quando você só Sabe, até precisa quando de a gente... duas pessoas, né? Nesse Pois caso, é é. de você e Deus e mais ninguém. Não, e até quando? Até quando que vai ficar na desculpinha, sabe? Primeira coisa, os seus sonhos estão parados, os seus projetos estão parados, tudo que Deus sonhou para você está parado. E Justamente. assim, aí eu tô pensando só para mim. Uhum, E isso é uma puta visão egoísta. Agora é, vamos pensar nos outros, justamente. né? Quantas pessoas que o Senhor queria que eu tivesse alcançado nesse tempo eu não alcancei? Que eu Isso. tô parado no vitimismo, entende? Quantas pessoas eu oro por cura e quantas pessoas eu deixei de alcançar com cura, nem que seja emocional, espiritual, sabe? Porque eu tô no vitimismo, porque eu tô andando de muleta. Eu tô vendo um monte de crente indo para a igreja de muleta. Gente, não é muleta que eu falo, muleta física, não, é muleta É, espiritual, muleta emocional. Entende? Aí tá de muleta emocional no mundo espiritual e quer declarar cura. Ah, cala a boca. tá bravo, o homem. Gente, mas não tem Pô, como se conformar com isso. É impossível se conformar. é. Porque é gente que tá perdendo tempo e que poderia estar usando as experiências que tem para poder alcançar outras pessoas. E tem um bocado de gente perdida aí que a gente não sabe. E a gente não sabe nem quando que a gente vai simplesmente sair desse mundo. Jesus vai levar a gente e a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje a gente perdeu um jovem de 17 anos no Ford Jesus. Então, assim, a gente não sabe quando que vai voltar Jesus pra gente. A gente fica, ah, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Só que pra gente pode chegar hoje. E a gente não tem consciência. A Bíblia fala assim, eu acho que é Mateus 7:21, que aqueles que vão morar no céu são aqueles que fazem a vontade de Deus. É muito forte isso. É muito forte isso. Ou a gente faz a vontade de Deus, ou a gente não vai morar no céu. Depois vocês abrem aí Mateus 7:21. Se eu não me engano, é isso mesmo. Depois qualquer coisa eu coloco aqui para vocês. Mas quando eu li isso, gente, virou uma chave para mim. Porque não é só ir para a igreja, é fazer a vontade de Deus. O ir para a É. igreja é uma das vontades.
sabe? É o seu crescimento, é o seu servir. Agora, se você não faz nada para Deus, não serve a Deus, não vai adiantar nada, gente. Não vai adiantar. A fé sem obras, ela é morta. E é isso. Ai, Hoje a gente tá pegando pesado. deu na costela aqui. Hoje tá doendo, né? Show de bola. Mas é que nem eu falei no começo da live, não sei se já estava aqui, Uhum. que eu até fiz uma. Tem um ditado que o povo fala, né? Você tá aí há muito tempo, tá falando nem português direito mais, só fala francês agora. Falo sim. Tô te Eu falo zoando. mais português que francês. Eu imagino. E aí é o seguinte, tem um ditado aqui que o povo fala muito que tempos fortes forjam pessoas para serem fortes, É. né? Tempos difíceis. E eu fiz uma pequena alteração. Eu não sei se você estava aqui no começo. Eu falei o seguinte, Uhum. cara, eu acredito, hoje que a gente está vendo um momento muito difícil, né? Eu tenho visto que tempos difíceis, eles não forjam pessoas fracas, Uhum. né, para serem pessoas fortes. Eles acabam com pessoas fracas. Eles Exatamente. destroem pessoas Uhum. fracas. Exatamente. Eles passam a carreta sem pedir licença. Então, Uhum. tempos difíceis são para pessoas fortes. Tempos fortes são para pessoas fortes. Isso. Então, mas aí a gente fica naquele vitimismo de ser fraco. A Bíblia tem diversas palavras, ainda mais sobre nós que somos jovens, do tanto que nós somos fortes. Então, esse tempo é para gente. Esse tempo é para gente. A gente que tem que se posicionar, né, com mais resiliência, com mais proatividade, com mais força, sabe? Tem que se dignar mesmo. Tem hora que a É, gente precisa se dignar para fazer as coisas acontecerem, é. né? A indignação traz uma atração, né? Traz força para a gente Exatamente. subir esse morro, essa montanha. A gente está fazendo um projeto, né? Já vou apresentar aqui Uhum. da nossa Tá. loucura, e a Ana Paula vai falar um pouco para a gente dessa loucura aí. Tá. Então é o seguinte, eu acho que vocês viram, tá aqui a folha. Tá ao contrário, mas dá pra vocês verem. E aí, Vitória explicou um pouquinho também na outra live, e eu fiz exatamente o mesmo jeito. A gente fez o seguinte, ó. Aqui tem um versículo, o texto. E aí, aqui do lado, vocês vão fazer uma explicação sobre o que vocês entenderam de cada versículo. Por que a gente está fazendo isso? E foi uma das loucuras que mais agitou nossa galera, por incrível que pareça. Porque o povo tá enlouquecido mandando esse negócio toda hora pra gente. Muito legal. Então, o que acontece? A gente tem lido o texto todo, juntos ou separados, não sei. Se já é na sua casa, lê o texto, a gente já vai mandar o texto pronto toda quarta e sexta, do jeitinho que tá aqui. E aí o que você tem que fazer? Você vai pegar, você vai sublinhar aqui. A gente fez assim de forma bem criativa. E foi uma ideia que a gente viu, ficou bem legal. A gente deu uma atualizada nela, deu uma mexida nela, que a gente viu no Disascope. Repaginada. Exatamente. A gente viu no Disascope e ficou muito legal. Porque ele pegava nos comentários, ele fazia desenho nos comentários, Sim, ficou muito criativo. Então a gente quer sim. despertar primeiro a criatividade de vocês. Façam desenhos. O meu de quarta-feira eu fiz um boneco, fiz um coração. Não sei desenhar não, mas eu fiz E lá. assim, isso não é coisa da nossa cabeça, né? Quando a gente escreve, a gente É, internaliza muito mais, a gente absorve exatamente. muito mais. É. E a gente estava aprendendo justamente isso, sabe? Aprender a escrever as coisas que a gente ouve para a gente guardar e depois a gente reler. Então, o objetivo era esse: estudar a palavra de verdade, escrevendo e comentando o que a gente vai entendendo. E, tipo assim, vai chegar um momento que vai ter texto, por exemplo, que vão surgir dúvidas e que a gente vai discutir isso no GC, que a gente está fazendo GC juntos e tal. Então, assim, Sim. para mim, é uma das loucuras mais legais que a gente já fez. Então é o E o que seguinte, eu vai acho sublinhar. interessante, Ana Paula, rapidinho, só te interromper, o que Aham, eu acho interessante dessa loucura, eu estou olhando para o relógio aqui só para ver o tempo que a gente ainda tem. tá. O que eu acho interessante dessa loucura é que ela realmente resgata, né, Uhum, para nós o entendimento bíblico, que eu isso. acho que é algo que fez com que nós, jovens, perdêssemos a cultura da leitura. Foi. Então, o fato da gente não entender, o fato Uhum, de, às vezes, a gente estar preso em igrejas com Bíblias muito quadradas, uhum. né? Tem Bíblia que fala a palavra, amigo, você tem que estar com o dicionário do lado. É exatamente isso. Entende? É complicado. Então, assim, eu acho que tendo esse espaço, a gente Uhum. consegue ter entendimento, a gente consegue brincar com criatividade. Não estou falando brincar com a palavra, estou falando Sim, brincar com sim. entender com criatividade. Então, É.
traz de volta o entendimento da palavra. É uma forma diferente É. de aprender, de estudar os versículos, os capítulos. Então, acho que isso vai trazer de volta o engajamento na leitura. Uhum. Muita gente deixou de ler justamente por isso, né? Porque não entendia, ou porque achava o texto muito complicado, e aí acabava, dava preguiça de ler. Aí a gente vai e encontra uma maneira mais criativa, mais despojada da gente conseguir fazer. Então, o objetivo é esse: é pegar aqui no versículo e puxar aqui uma linhazinha, escrever tudo que você achar do versículo. Se não der aqui, você escreve atrás. Mas o objetivo é entender o texto. Aí você não entendeu, você procura a gente ajuda. Se a gente não souber, a gente corta o pastor. Se o pastor não souber, a gente ora, pede revelação de Deus. Eu não sei, eu só sei que a gente precisa estudar a Bíblia. E tá sendo assim um momento muito legal, muito edificante pra galera. E aí o povo escreve uns textão, gente, sangue de Jesus tem poder. E dá assim, tão empolgando, muito bom mesmo. E aí eu vou fazer Massa. sempre toda quarta e sexta. E a gente manda, quem quiser imprimir, imprime. Quem não quiser, só escreve lá pelo telefone, alguma coisa assim. E aí a gente está pedindo para postar nos grupos e nas redes sociais. Até mesmo para influenciar outras pessoas, né? E é Sim, isso. perfeito. É isso. Perfeito. Muito bom. Eu queria te agradecer pela parceria, Imagina, pela que eu agradeço. participação e por essa palavra que foi sensacional. Glória a Obrigado. Deus. Obrigado pela força que você tem dado para o Ford Jesus Brasil. Para mim, nesse momento, né, de correria no trabalho aqui, eu estou bem atarefado. Você tem me ajudado muito. Glória a A Deus. galera que está na live não sabe disso, porque a gente faz isso no privado, né, com o pessoal. Mas as coisas que acontecem no privado precisam ser honradas em público. Eu Obrigada, quero de te honrar em verdade. público. Obrigada, de Tá? Seu verdade. posicionamento é um posicionamento incrível, né? De Glória a Deus. ajuda, enfim, realmente de andar junto, caminhar junto. Uhum. Tá? Te Mas o agradeço objetivo demais é por estar esse. comigo. Amém. Vamos para cima. Eu vou Vamos sim. encerrar, Tá mas eu vou bom. deixar a live salva aqui para gente, tá bom? Tá certo. Pessoal, compartilha a live com um monte de gente aí, Mas pelo assim, amor de Deus. Tem pessoas que precisam ouvir isso aqui, né? Você pode dar um printzinho aí também, marcar o For Jesus, peraí, deixa eu fazer o sabe? print. Posta nos seus stories. É isso aí. Marca nos seus stories, marca nas histórias lá, marca a gente. A gente divulga tanta coisa, né? Por que não divulgar uma live abençoada dessa? Então, Deus Amém. abençoe vocês. Tchau, Beijão aí pro gente. pessoal de Genebra. Tamo junto. Valeu. Tamo Tchau, junto. Tchau, tchau. tchau. Valeu.